Plenário aprova mensagens do governo que criam regras temporárias para a realização das Olimpíadas. Passaporte cultural do Rio já pode ser retirado no Palácio Tiradentes. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj deu parecer favorável ao projeto de lei da deputada Marta Rocha, que reduz a alíquota de ICMS na aquisição de armas por policiais civis e militares, ativos e inativos. A proposta prevê a redução de 37% para 25% do imposto cobrado. Para parlamentar, o projeto cria melhores condições para os profissionais da segurança. O que nós pretendemos é uma redução dessa alíquota para policiais civis e militares da ativa e inativos, durante a aquisição de uma única arma de 3 em 3 anos. Então eu não tenho dúvida que isso vai beneficiar o policial, mas vai também beneficiar o Estado, porque haverá um maior número de compra de armas, considerando a nova regra que facilitará a aquisição e, entretanto, se ganhará no volume. Outro projeto de lei da deputada que também recebeu parecer favorável tem como objetivo doar brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil apreendidos pela Secretaria de Fazenda do Estado para programas de amparo à criança e ao adolescente. É rotineiro e de grande monta a apreensão de produtos que não estão concebidos dentro das regras, né? Muitos desses produtos são de origem pirata. Agora, esses produtos, eles são pirateados e devem ser apreendidos, que contrariam a lei, mas, de certa forma, eles ainda podem ser usados. Então, a nossa ideia é que esses produtos sejam distribuídos, desde que não haja nenhum perigo para a criança, distribuído para os organismos que trabalham com crianças. Projeto de lei de autoria dos deputados Luiz Paulo, Carlos Minck e Zaqueu Teixeira pede que o governo do estado crie um convênio com a Polícia Federal para a troca de informações. A proposta, que pode ajudar a desarticular facções criminosas que atuam no estado, recebeu parecer pela constitucionalidade. Nós já verificamos que o nosso país tem muitas organizações criminosas que são responsáveis pelo tráfico de armas e de drogas. E se não houver esse intercâmbio, você fica só combatendo a ponta de quem distribui a droga ou de quem está portando a arma. Então, esses convênios de cooperação servem exatamente para tentar desbaratar essas quadrilhas e evitar que armas e drogas cheguem no nosso estado do Rio de Janeiro. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram a mensagem do governo que suspende a gratuidade e o acesso a cadeiras cativas e camarotes do Maracanã durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Confira agora os outros projetos da ordem do dia. Outra mensagem do governo discutida dispensa as instalações olímpicas de manterem locais apropriados para a guarda de armas. O texto proíbe a entrada de pessoas armadas nesses espaços. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O Detran terá que emitir comprovante do agendamento da vistoria anual veicular. Em caso de agendamento telefônico, o Detran terá que fornecer um protocolo de atendimento. O texto também prevê a proibição da apreensão do veículo, caso o condutor apresente o documento que comprove o primeiro agendamento da vistoria. A matéria do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Em caso de inadimplência, daquele primeiro momento que o sujeito, por conta da crise econômica, deixa de pagar o IPVA, e aí ele faz o pagamento, e quando agenda, ele tem que ter o comprovante, porque estão rebocando os carros, levando para os depósitos. Então, de posse do agendamento impresso, ele pode andar antes da vistoria com o agendamento. Os parlamentares também discutiram o projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tia Ju, que cria um programa Um Lar para os Idosos. A ideia é permitir o apadrinhamento dos idosos que estão sob responsabilidade do Estado. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Ele vai poder, além da visita aos abrigos,
levando carinho, amor, afeto, ele vai poder acompanhar esse idoso nas suas consultas médicas, ele vai poder, depois de habilitado, levar esse idoso para passear na sua casa, ao cinema, ao teatro, a um parque, a um jardim. Ele vai poder ajudar e contribuir também nos gastos com esse idoso, no caso dos seus insumos necessários, que são fraldas geriátricas que eles usam bastante, medicamentos, alimentação também, eles poderão contribuir. A deputada Cidinha Campos aprovou a alteração da lei que trata da proibição de anúncios. O objetivo é que as leis aplicadas obedeçam o previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Estado do Rio pode ter um alerta emergencial para a rápida recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos. A ideia é que emissoras de rádio, TV e sites de órgãos públicos façam a divulgação dos dados desses desaparecidos para facilitar as buscas. O projeto do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Os consumidores poderão ter controle sobre os gastos com internet móvel ou banda larga. A proposta do deputado Rogério Lisboa define que as empresas devem enviar um demonstrativo real a cada cliente diariamente sobre o consumo da franquia contratada por mensagem de celular. Quem descumprir a regra estará sujeito às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto foi aprovado em segunda discussão. Os parlamentares também analisaram a proposta de emenda constitucional que altera a lei que trata da equiparação salarial de algumas categorias de servidores do Estado ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da PEC é adiar para janeiro de 2018 a entrada em vigor do direito ao recebimento de 90,25% da remuneração do STF. O texto também prevê que o montante não pago pelo governo até o final de 2017 seja ressarcido em 12 parcelas a partir de 2018. A PEC foi aprovada em primeira discussão. O teor inicial da PEC era mudar as datas em que o teto ia ser 85% e 90% dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ia ser 85% em 1º de julho de 2016, que já passou, e de 1º de julho de 2017. E cada um dessas datas ia ser postergado em 2 anos. Isto não foi acatado nas discussões preliminares, que se fez um acordo de manter as datas, 1º de julho de 16 e 1º de julho de 17, mas o pagamento dessas diferenças acontecerem em 12 vezes a partir de 1º de janeiro de 2018. Outro projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tiaju na pauta é o que prevê a divulgação no mês de maio, nos contra-cheques dos servidores ativos e inativos, de avisos sobre a comemoração do Dia Nacional da Adoção e do benefício Auxílio Adoção. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. O primeiro benefício é trazer a lembrança, porque são tantas datas que passa despercebido. A adoção é um ato de amor, de afeto, de carinho, e nós temos tantas pessoas que desejam e anseiam adotar e nem têm conhecimento desse auxílio adoção. Estaremos trazendo a lembrança da adoção, do auxílio adoção, e também até suscitando no coração daqueles que não conseguem ter filho a oportunidade de realizar esse sonho adotando uma criança. Já a deputada Marta Rocha quer criar o subtítulo Feminicídio nos registros de ocorrência da Polícia Civil. O projeto também determina que as informações sobre o número de feminicídios estejam no banco de dados do Instituto de Segurança Pública. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Esse tipo penal, ele se refere a um crime que é o resultado morte num contexto de uma agressão contínua da violência doméstica, cujo o aumento da intensidade acaba no resultado morte. Nós temos uma lei federal que criou esse tipo penal. Quando a gente cria na lei estadual a inserção desse tipo penal,
A gente quer dar visibilidade a esse crime para conhecer e pensar políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. E foi prorrogado o funcionamento da Comissão Especial para o Desenvolvimento da Região Sul-Fluminense e da Comissão Especial que trata dos planos de despoluição da Baía de Guanabara. A nossa comissão avançou muito no diagnóstico e conseguiu, desse diagnóstico, elaborar diversas propostas, inclusive muitos projetos de lei que visam melhorar os mecanismos de controle e fiscalização ambiental, melhorar as condições de financiamento das políticas ambientais, de recuperação e preservação da Baía de Guanabara e de investimento em saneamento básico, que continua sendo um ponto fundamental, e de avançar no sentido de regular os usos da Baía. A Baía tem um limite. Ainda em discussão o projeto de lei complementar do deputado Luiz Paulo, que cria o Fundo Suplementar Provisório e Temporário para capitalizar o Rio Previdência. As receitas do fundo devem ser compostas por 6% das despesas de pessoal, das faturas de prestadores de serviços para o Estado, inclusive organizações sociais, exceto obras públicas, fornecimento de materiais e locação de equipamentos. 6% sobre o valor total dos salários dos cargos comissionados de livre nomeação extraquadro nos 3 poderes e mais 6% dos cargos comissionados ocupados por servidores requisitados. O fundo terá validade de 5 anos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A gente quer criar ali o fundo provisório e temporário para capitalizar o Rio Previdência, cobrando uma alíquota, como fosse uma alíquota patronal, não do trabalhador, patronal, de 6% sobre todos os contratos de terceirização do Estado, como, por exemplo, as despesas de pessoal das organizações sociais, como também em cima dos cargos comissionados extraquadro. Por quê? Cargo comissionado extraquadro, o servidor desconta 11% e o Estado bota 22%, mas para o INSS e não para o Rio Previdência. Então, se ele quer ter muito quadro carro comissionado, ele tem que botar 6% de patronal para o Rio Previdência. A Alerj é o novo ponto de distribuição do passaporte cultural do Rio. O documento oferece descontos ou até gratuidades para eventos e espaços de cultura espalhados pela cidade. Ele pode ser usado no período olímpico, que vai até setembro. E a expectativa é que 1 milhão de pessoas se cadastrem para aproveitar os benefícios. O Palácio Tiradentes é o 4º local de distribuição do passaporte. A inauguração na sede da Alerj ressalta a importância do prédio como polo cultural e estratégico no centro do Rio. E este é o único ponto que vai funcionar todos os dias da semana. Esse passaporte tem um efeito multiplicador muito importante para implementar as visitações a todos os espaços culturais da nossa cidade, principalmente no nosso corredor cultural. Espera-se que esse seja um movimento permanente. Essa casa tem uma importância histórica e hoje já faz parte também do circuito cultural da cidade, em particular do centro do Rio de Janeiro, sobretudo pela sua história, pela sua beleza, pelas obras que aqui coloca. A Alerj não poderia ficar de fora desse projeto. A iniciativa de emitir passaportes culturais é da Secretaria Municipal de Cultura e serve para divulgar diferentes atrações do Rio. O documento é uma ferramenta de benefícios que poderá ser apresentado em teatros, museus e espaços ao ar livre de todas as regiões da cidade. Desconto em hotéis, descontos em produtos até de higiene pessoal, livrarias, a Livraria Cultura, a Confeitaria Colombo, onde você com o passaporte já começa tomando um café de graça, enfim, e acesso a toda a programação cultural, museus, espetáculos de teatro, dança, música, enfim, cinema. Os benefícios são muito vastos e a esperança é de que a gente possa, ao consolidar e alcançar essa meta de 1 milhão, não só beneficiar um maior número de pessoas, como também apontar que isso é uma política que pode se consolidar na cidade do Rio de Janeiro, quem sabe no estado, quem sabe no país, para estimular
o consumo cultural, para democratizar o acesso aos bens de cultura e, sobretudo, para gerar fluxo econômico para as atividades de cultura e arte no país. O Passaporte Cultural Rio é semelhante ao documento usado em viagens. A cada atração ou estabelecimento que o usuário faz a visita, ele ganha um carimbo para marcar a experiência. A partir de agora, eu tô pronta para viajar pelo mundo cultural do Rio. Quem também garantiu o passaporte foi Renata e o Ricardo. Eles são do interior de São Paulo e estão visitando o Rio pela primeira vez. Com o passaporte em mãos, a ideia é aproveitar a estadia para conhecer muitos lugares. É um diferencial, pelo menos você tem uma lembrança, porque quem vem aqui sempre gosta de ter as recordações junto com as fotos, então isso, além de dar um incentivo financeiro também, tá? É uma iniciativa, então, de parabéns. Com o forte movimento de turistas que estarão na cidade durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Prefeitura elaborou o passaporte para oferecer gratuidade e descontos de até 50% em cerca de 900 atrações culturais e mais de 200 instituições. Ter um posto da Prefeitura na emissão do passaporte cultural da cidade do Rio é certamente dar um alcance a esse passaporte muito mais amplo, que é o interesse da cidade. O centro revitalizado, com novos equipamentos, não só equipamentos culturais, mas de lazer, de entretenimento, e o passaporte visa fomentar o conhecimento e o acesso da população a esses espaços. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, destacou a integração da cidade com a realização das obras da Prefeitura, que vai permitir a movimentação das pessoas no circuito cultural do Rio. É um grande avanço porque integra todos os equipamentos culturais do Rio de Janeiro, mas ele vai mais longe. Ele vai nas lonas culturais, ele vai nos teatros, ele vai na gastronomia, ele permite descontos variados e ele permite uma visitação gratuita em vários dos nossos equipamentos. Só no Centro Cultural são mais de 40. O uso pela população visitante, tanto do Brasil como de estrangeiros, de cariocas e fluminenses, do VLT, que é uma novidade importante, de humanização do eixo da cidade, a inauguração de todos os equipamentos que permitem uma mobilidade maior. E eu fico muito orgulhoso de escolherem a Alerj para ser um dos postos, em função da Alerj funcionar de domingo a domingo, né? Então ter uma oportunidade para aqueles turistas que estão aqui no final de semana. A programação completa você pode verificar no site www.passaporteculturalrio.com. Além do Palácio Tiradentes, os usuários também podem retirar o passaporte nos postos do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Cinelândia e no CCBB, os dois no centro do Rio. Basta apresentar o número do CPF acompanhado de um documento com foto. O passaporte é gratuito para brasileiros e turistas estrangeiros pagam R$15. Os postos de distribuição funcionam de terça a sexta, das 10 às 18 horas e aos sábados, de 10 às 2 da tarde. Na Alerj, o posto funciona de segunda a sábado, das 10 às 5 da tarde e domingos e feriados, de meio-dia às 5. O usuário também pode receber o passaporte cultural pelos Correios. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.